Olá, eu sou o professor Euclides, diretor do Instituto Namaskar. E eu sou a professora Juliana, coordenadora de ensino aqui do Instituto Namaskar. Hoje nós iremos falar nesta aula sobre a introdução à parapsicologia sistêmica. Serão várias aulas curtas que vocês vão receber que poderão fazer com que você tenha um conhecimento mais amplo da parapsicologia sistêmica. Então vamos esclarecer quais são os público-alvo desta aula. Primeira, todos os alunos que já fazem a formação em parapsicologia sistêmica aqui no Instituto Namaskar e que estão na reta final da formação. É importante agora, vocês vão ter uma grande fotografia de todo o curso. É como se o quebra-cabeça tivesse agora já na fase final. O segundo público são para os alunos que fazem a pós-graduação em constelação familiar sistêmica, que talvez queiram conhecer mais sobre essa nova formação que vai completar a formação de vocês. Porque aí vocês vão poder trabalhar com a visão familiar sistêmica, fazendo workshops, mentorias em grupo e também atender em consultório. O terceiro e último público é você que está interessado em fazer a formação em parapsicologia sistêmica, ou você que já trabalha como terapeuta, psicólogo, trazendo essa visão familiar sistêmica, e assim você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais em detalhes a nossa formação. É um grande resumo de toda a formação, ok? Então, nos próximos dias, nas próximas aulas, eu e a professora Juliana estaremos aqui. Hoje nós vamos falar sobre introdução à parapsicologia sistêmica, né? E aí, o que é a parapsicologia como forma de ciência? É o que a gente vai começar a ver agora. Então, a parapsicologia pode ser definida como sendo a ciência que investiga a consciência e a evolução do ser sobre os aspectos integrais. O objeto da parapsicologia é a comprovação e análise dos fenômenos paranormais, o que à primeira vista inexplicáveis, que apresentam, porém, a possibilidade de serem resultados das faculdades humanas. Então, exemplos de alguns fenômenos paranormais, né? Fenômenos psi. Fenômenos psi-gama ou de percepção extrasensorial, que são submetidos em telepatia, pré-cognição, retrocognição, clarividência, entre outros. Então, o que nós vamos compreender sobre essa primeira parte? Desde o tempo em que o ser humano habitava as cavernas, ele já tinha essa percepção sistêmica da natureza ao seu redor. Então, hoje nós, por exemplo, sabemos como vai ser os próximos dias, se vai chover, se vai fazer sol, através dos institutos que fazem essa aferição. Naquela época, o homem ele vivia acuado, porque muitas vezes, além de ser caçador, ele era presa. Então, através da sua percepção, ele sabia se ia chover, se os animais estivessem migrando, passo, ele sabia o que estava pronto a acontecer. Então, no primeiro momento, esses fenômenos paranormais que a parapsicologia como ciência estuda, e são vários, pré-cognição, retrocognição, telepatia, telecinese, enfim, há uma gama de conhecimentos que podemos classificar de fenômenos paranormais. No primeiro momento, esses fenômenos eram considerados estranhos, mas sob o olhar da ciência parapsicológica, se percebe que faz parte da faculdade do ser humano. É lógico que algumas pessoas, por algum motivo desconhecido, desenvolveram esses fenômenos com muito mais força do que outros. Algumas pessoas têm, e por sistema de crença não gostariam de ter, e outras gostariam de ter algum desses dons que tem a ver com a psicometria, né? Com os fenômenos também que ocorrem dentro das religiões espíritas. Acontece também que a ciência vem mostrando que algumas pessoas que passaram por algum acidente e que tiveram coma cerebral acabaram desenvolvendo outras áreas do cérebro e quando voltaram a si, algumas delas também desenvolveram algum fenômeno paranormal que traz essa percepção. E só para complementar, é interessante que esses fenômenos que a gente falou aqui, como telepatia, isso são coisas que a gente pode
perceber no nosso dia a dia, né? Às vezes você está pensando em alguém, o telefone toca. Então são coisas, são fenômenos que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente experimenta também no nosso dia a dia. O que é a parapsicologia como forma de ciência, né? Então, é aquilo que nós falamos agora há pouco. A parapsicologia pode ser definida como sendo a ciência que investiga a consciência e a evolução do ser sob os aspectos integrais. O objetivo da parapsicologia é a compreensão e análise dos fenômenos paranormais, à primeira vista, inexplicáveis, que apresentam, porém, a possibilidade de serem resultado das faculdades humanas. O que é a parapsicologia como forma de ciência, né? Então já falamos sobre os fenômenos paranormais, tem a telepatia, é a transmissão de uma mensagem entre um transmissor e um receptor, sem fazer uso do sentido. Então, como exemplo mais clássico desses fenômenos paranormais, ou psi, como também é conhecido, você pensa em alguém a seguir, esta pessoa lhe telefona, como a Juliana já colocou aqui. Agora vamos entender, então, nós já falamos sobre a parapsicologia como forma de ciência. Alguns países consideram pseudociência. O que é a parapsicologia clínica? É um processo terapêutico que se utiliza de ferramentas terapêuticas como a hipnoterapia, a regressão de memória, a reprogramação mental, a PNL, terapia de vidas passadas e o relaxamento físico e mental. O que aconteceu? Por que a parapsicologia clínica foi criada? Algumas pessoas, elas já nasceram com uma facilidade de desenvolver algum fenômeno paranormal, algum fenômeno psi. Só que devido geralmente ao sistema de crenças religioso, isso era classificado pela família, pelo meio, pela religião, como sendo alguma doença, algum transtorno mental, ou mesmo alguma possessão, né? Então essas pessoas não tinham a compreensão que elas foram premiadas nascendo, desenvolvendo algum tipo de fenômeno. E para que essas pessoas não fossem tratadas como sendo doentes mentais, ou que estivessem sob efeito de alguma possessão espiritual, o parapsicólogo que pesquisava, ele acabou compreendendo e começou alguns a perceber que eles precisavam se qualificar em alguma forma de terapia para poder ajudar essas pessoas. A partir daí surgiu a parapsicologia clínica, que buscou para si como ferramenta a hipnoterapia, as regressões, que vai até intrauterina, a terapia de vidas passadas e o relaxamento físico e mental. Depois surgiu também a parapsicologia integrativa, inclusive foi aqui na escola, no Instituto Namaskar, onde nós aliamos outras ferramentas terapêuticas. Então, assim surgiu a parapsicologia clínica, com a necessidade de tratar pessoas que nasceram tendo algum dom paranormal que era considerado pela família, pela sociedade, pela religião, como sendo alguma doença ou alguma possessão. Com isso, o parapsicólogo sistêmico, ele começou a ganhar validação dentro do mercado de trabalho. Qual a diferença entre psicologia e parapsicologia? Então, a diferença entre as duas é que, enquanto a psicologia se ocupa do tratamento dos fenômenos psíquicos habituais do comportamento humano, definidos como psicopatologias, a parapsicologia estuda os fenômenos que estão à margem do que é habitual, chamado, muitas vezes, então, de ocultos. Então, aí você percebe a diferença entre a psicologia, que você, para ser psicólogo, tem que fazer uma graduação, um curso de 5 anos, geralmente, e depois uma especialização. A parapsicologia não tem nada a ver com a psicologia. No entanto, a parapsicologia, como forma de terapia, ou seja, já reconhecida como práticas integrativas, também atua no tratamento terapêutico relacionado aos desequilíbrios psicoemocionais, como é definido pela Organização Mundial de Saúde, como psicopatologia, ou seja, os transtornos mentais. A psicologia cuida disso e a parapsicologia também. Só que a parapsicologia, ela também trata com excelência as pessoas que estão doentes, mas que estão, na verdade, vivenciando um fenômeno paranormal que é natural do ser humano, desde os tempos das cavernas. Então, o que é, né, a parapsicologia sistêmica, que é o que a gente vai falar agora? Então, a parapsicologia sistêmica é a evolução, de uma maneira bem simples, da antiga parapsicologia clínica. Então, nessa evolução,
você tem a parapsicologia como ciência, o surgimento no Brasil da parapsicologia clínica, e agora com a evolução, nós temos a parapsicologia sistêmica. Assim, a parapsicologia sistêmica é a evolução da antiga parapsicologia clínica, criada em apoio à medicina oficial e tendo muitas de suas ferramentas terapêuticas já reconhecidas pelo SUS como práticas integrativas, através das suas diversas portarias. Então vamos entender uma coisa, toda terapia é a ferramenta correspondente a um pensamento. Então qualquer forma de terapia, alguém pensou, idealizou e criou. Conforme evolui esse pensamento, vai evoluindo a ferramenta de se fazer terapia, assim surgindo uma nova terapia. Essa é uma lógica. Então a parapsicologia sistêmica utiliza no seu trabalho terapêutico de um exclusivo protocolo de atendimento em consultório já amplamente testado em sua eficácia, denominado de imaginação criativa de cenário. Esse é um protocolo exclusivo que a parapsicologia sistêmica utiliza. Já não é tão exclusivo mais, porque a biosistêmica, que é uma outra forma de terapia, onde se busca as causas ocultas das doenças, utiliza o mesmo protocolo. A parapsicologia, se vocês buscarem aí, a única formação de parapsicologia no Brasil reconhecida pelo MEC para a formação a nível de pós-graduação é a formação de parapsicologia sistêmica aqui do Instituto Namaskar. Então, continuamos analisando o que é a parapsicologia sistêmica. A parapsicologia sistêmica analisa e observa seu cliente como sendo um ser integral e sistêmico, que deve ser libertado e liberado de todas as barreiras e programações limitantes. Essas barreiras são conscientes, inconscientes, mais relacionadas ao sistema de crenças, e também existem barreiras ocultas, que nós chamamos de emaranhados, identificações e intrincamentos. A finalidade de todo o trabalho terapêutico sistêmico é que o consulente possa obter uma nova consciência. Se entende como trabalho terapêutico sistêmico, na verdade é o trabalho terapêutico familiar sistêmico. Então, a partir desta nova consciência, permite-se trilhar a sua vida, a vida do consulente, com mais plenitude, com mais fluência, com mais saúde, mais alegria, prosperidade e, finalmente, mais harmonia nos seus relacionamentos, seja ele familiares, sentimentais ou profissional. Então, a visão familiar sistêmica, utilizada pela parapsicologia sistêmica, proporciona olhar não somente para o cliente, mas também ter uma visão ampliada de inclusão amorosa para todo o seu sistema familiar. Mas a Juliana vai dar sua contribuição nisso que nós acabamos de passar para vocês. Então, como a gente viu, né, as diferenças da parapsicologia, que a gente vê que a parapsicologia sistêmica ela é muito mais completa, né? Porque a gente não vai olhar só um sintoma, a gente vai olhar todo o contexto onde esse cliente, onde esse consulente está inserido e da onde que vem essa dinâmica, essa depressão, esse fracasso, muitas vezes nos relacionamentos, fracassos profissionais. A gente vai olhar todo o contexto familiar dele, né? O foco é nele, a gente vai olhar para ele, mas todo o sistema dele que está aí, onde ele está inserido e como isso influencia na vida atual dele. Então, toda forma de terapia, ele deve ter a sua abordagem, o seu método e a visão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, a abordagem, o método e a visão da parapsicologia sistêmica. Então a parapsicologia sistêmica, em seu trabalho, procura trazer os seus clientes dentro de uma visão mais ampla, onde as doenças físicas, comportamentais e emocionais apresentadas são as queixas que são trazidas para consultório, né? Para tratamento. Então tudo isso, todas essas doenças que são trazidas para tratamento poderão estar ocorrendo em 5 dimensões diferentes que entrega o ser humano. O que nós estamos dizendo e falamos anteriormente? Não adianta você olhar só para o corpo, para a biologia, nós não somos médicos, ou para o processo mental que ele está trazendo. Então, entende a parapsicologia sistêmica que o cliente ele é possuidor de 5 corpos ou 5 dimensões
que deverão ser tratadas de forma integral. É lógico que nós não somos médicos, nós não vamos diagnosticar doença, nós não vamos receituar medicamentos, mas a parapsicologia sistêmica, através da sua ressonância que ela cria, ela atua também, por exemplo, no corpo biológico, trazendo inúmeros benefícios, inclusive processos de curas que nós já presenciamos aqui e que muitas vezes a medicina não sabe como se deu. Falando nesses 5 corpos, então, a Juliana vai ler quais seriam esses 5 corpos. Então, a gente tem o corpo físico, né, que seria o corpo biológico, o corpo energético, o corpo espiritual, o corpo emocional infantil, o corpo mental, o adulto, e o corpo anímico sistêmico. Seriam esses 5 corpos. Então, continuando a abordagem no método e na visão, o tratamento é realizado através de 2 abordagens terapêuticas ou posturas. Quando nós falarmos em abordagem da parapsicologia sistêmica, nós estamos nos referindo às suas 2 posturas exigidas de um bom parapsicólogo sistêmico. Quais são? A primeira é a postura investigativa parapsicológica e a segunda é a postura sistêmica. Então, com essa postura investigativa, você vai... É como se você estivesse seguindo o rastro dessa ressonância que vem lá do sistema familiar, de trás para frente. Você acaba tendo uma postura de investigador dessa ressonância, desse emaranhado que chega até o cliente. A outra postura é sistêmica. Você precisa conhecer as leis sistêmicas desenvolvidas por Bert Helling no que tange ao pertencimento, à hierarquia e ao equilíbrio, no que foi desrespeitado. Então, quando há o desrespeito pelo cliente ou membros de sua família, mortos ou vivos, em relação às leis sistêmicas, aí vai nascer dentro do sistema familiar muitas dinâmicas pesadas que são conhecidas como dinâmicas familiares ocultas. Essas dinâmicas familiares ocultas que dão ensejo ao nascimento das causas ocultas que, através de uma ressonância, vêm atuar na nossa vida. Tudo que é pesado na nossa vida, existe uma causa aparente e uma causa oculta. Quando você só trata a causa aparente, por exemplo, uma pessoa lhe procura para tratamento, olha, eu tenho muita raiva, eu me separei há 2 anos e tenho muita raiva do meu ex-marido porque ele me traiu. Então, essa raiva é a causa aparente, mas quando a gente, através desse trabalho, vai investigar, seguindo um rastro, a gente poderá chegar e perceber que na família desse cliente sempre houve infidelidade. Pessoas que são traídas e pessoas que traem. Então, a causa oculta, quando ela é trazida à luz, cria-se as soluções que vão fazer com que aquilo que o cliente trouxe para tratamento também seja integrado a esse processo de cura coletiva. Então, o objetivo é identificar e trazer à luz, a fim de que possam ser curados e solucionadas as causas ocultas relacionadas às queixas trazidas pelo consulente, além dos conflitos e fracassos que ocorrem nos relacionamentos, sejam eles sentimentais, familiares, profissionais e empresariais. Então, essa visão sistêmica, essa abordagem sistêmica, ela possibilita o terapeuta ele identificar onde, em qual momento que começou esse sintoma, né? Onde que está ligado esse processo? Começou há meses, há anos, ou está numa transmissão transgeracional, né? Então, é muito mais profundo do que a gente ficar só na parapsicologia clínica ou até mesmo só na parapsicologia integrativa. Então, vamos para o slide número 10, e aí nós finalizamos esta parte da aula, e depois vocês vão receber uma outra aula gravada, que nós continuaremos na introdução à parapsicologia sistêmica. Estamos ainda na fase da abordagem do método, né? Da visão que a parapsicologia tem. Então, não basta somente identificar as queixas trazidas e os gatilhos que acionam o desequilíbrio psicoemocional na vida do consulente, mas também criar condições para que venham à luz as dinâmicas familiares, familiares e ocultas, que são as causas ocultas e sistêmicas de tudo que é pesado na vida de um consulente. Então, vamos explicar melhor, botar os pingos nos is, porque o aluno confunde. Dinâmicas familiares ocultas é uma coisa, causas ocultas é outra coisa.
Então, nossos antepassados, vivos ou mortos, nos seus relacionamentos, desrespeitaram a lei sistêmica, que se chama ordens do amor. Então, a lei sistêmica ela tem 3 pressupostos. Tem gente que chama de lei sistêmica, 3 leis sistêmicas. Eu costumo chamar de uma única lei sistêmica com 3 pressupostos, mas tanto faz. Qual seriam esses pressupostos? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento, de forma resumida, é que todos pertencem ao sistema familiar, através da sua alma sistêmica. Então, o conceito de família, nós podemos classificar família como sendo aquelas pessoas vivas. Então, eu posso incluir ou excluir quem eu quiser. Então, eu considero a minha família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, minhas tias, meus filhos. Só que tem um tio que eu não gosto dele. Esse eu não considero da família. É alcoólatra, é inconveniente. Então, você pode, por uma questão de simpatia ou empatia, incluir quem você quiser na sua família. E até mesmo excluir. Porque a nossa família é formada por pessoas vivas. Colocado isso, vamos entender o que é o sistema familiar. O sistema familiar é formado por almas sistêmicas. Esse conceito de alma sistêmica tem que ser diferenciado, até porque foi um sistema cunhado aqui, esse nome, perdão, alma sistêmica, foi um termo cunhado aqui conosco, e vocês vão ter uma explicação mais profunda no livro que eu e a professora Juliana estamos lançando, que se chama Manual do Ajudador Familiar Sistêmico. Mas voltamos, então. Vamos entender o que é alma sistêmica. Não é um conceito que a parapsicologia como ciência vem estudando, que alega que alma é um fenômeno paranormal chamado de assombração, aparição, poltergeist. Então, eu não vou me aprofundar no significado desses termos de alma que a parapsicologia dá. Também não vamos entrar na etimologia da palavra alma, que vem da antiga Grécia. Também temos que diferenciar do conceito de espírito. Esse conceito de alma sistêmica também não é aquele conceito que algumas religiões criam, onde elas concedem uma personalidade para a alma. A minha, porque eu sou bonzinho, ela vai para o paraíso depois da minha morte. A sua, pecadora, vai para o inferno. Não é isto. Alma sistêmica é uma consciência que precisa sempre evoluir. E essa consciência ela está num espaço limitado, numa comunidade limitada, com outras almas sistêmicas, que se chama de sistema familiar. Então, quem compõe o nosso sistema familiar? Porque agora vocês sabem a diferença. Família são pessoas vivas com uma ligação de DNA de biologia. Muitas vezes, também por uma questão definida na justiça, por uma adoção. Ponto. O sistema familiar é um conjunto de almas sistêmicas. Quem são essas almas sistêmicas? O nosso sistema familiar é composto por almas sistêmicas de pessoas que estão vivas da nossa família, de pessoas que já vieram e já se foram, geralmente nossos antepassados, ancestrais que vieram e já morreram, crianças abortadas, e não interessa se foi espontâneo ou provocado, crianças natimortos que nasceram e morreram cedo por motivo de qualquer doença, e todo aquele que teve em sua vida uma vida difícil, com um destino trágico. Esses são aquilo que Bert Helling denominou de os excluídos. Então, aqueles que morrem de acidente grave, os criminosos, os assassinos, os suicidas, aqueles que morrem de câncer, enfim, são pessoas que tiveram uma vida difícil com um destino trágico. Então, o sistema familiar não aceita exclusão. Pertencem todos, inclusive os excluídos. O nosso sistema familiar é formado por almas sistêmicas. Isso tem a ver com pertencimento. Todos pertencem ao sistema familiar. Entrando no segundo pressuposto, que é a hierarquia, o que diz a hierarquia? Para nós podermos compreendermos melhor o que é o sistema familiar. É muito simples. Aqueles que nascem primeiro no sistema familiar têm preferência e precedência sobre aqueles que nascem depois. Há uma hierarquia. E se há uma hierarquia, existe uma ordem. Essa ordem requer 4 lugares e alguma exposição. Então, na vida, nós podemos percorrer 4 lugares. Primeiro lugar que nós temos é o lugar de filho. Ninguém nasce pai. Você nasce filho ou filha. O segundo lugar é o lugar
de uma pessoa logo no final da adolescência, o lugar de uma pessoa adulta. O terceiro lugar é o lugar de uma pessoa num relacionamento, marido, amante, namorada, ficante. E o último lugar é o lugar de mãe ou de pai. Se nós falamos de lugar, temos que falar de posição. A posição são entre os iguais. Então, se você nasceu primeiro, você é o filho número 1. Seu irmão é igual a você na condição de filho, ou irmão, ele é o número 2. Tem um terceiro filho que foi abortado, é preciso reconhecer a posição dele, e o quarto, o caçulinha. Então, quando tudo está no seu lugar, flui mais fácil os relacionamentos dentro de uma família. O terceiro pressuposto dessa lei sistêmica é o equilíbrio que precisa haver nos relacionamentos. Sempre há uma troca. Se essa troca não for justa, acontecerá o desequilíbrio. Então, definido isso, vamos para aquela explicação inicial. Qual a diferença entre dinâmicas familiares ocultas e causas ocultas e causas aparentes? Acontece que o nosso sistema familiar, muitas vezes, quando estavam vivos, os nossos antepassados desrespeitaram a lei sistêmica, seja geralmente na hierarquia ou no equilíbrio, porque todos pertencem. Então, o pertencimento é apenas uma sensação irreal, porque todos pertencem. Quando, através dos seus relacionamentos, por exemplo, vovô bebia e batia na vovó, todos esses conflitos que ocorreram nos relacionamentos poderão gerar o quê? Essas dinâmicas familiares ocultas porque muitas vezes se passaram anos e os descendentes não se lembram mais que isso aconteceu. Quando essas dinâmicas familiares ocultas desrespeitam a lei sistêmica, denominada de ordens do amor, cria-se uma ressonância, uma onda que vai em direção a seus descendentes, tomando a vida de muitos de forma inconsciente para ele, trazendo a causa oculta que foi gerada naquela dinâmica familiar oculta vivida pelos antepassados. Por exemplo, vamos supor que o bisavô bebia e batia na bisa. Essa dinâmica na minha família pode ter gerado consequências essas aqui. Na sua família, essa mesma dinâmica pode ter gerado outras consequências, porque as causas ocultas também são diferentes de sistema para sistema. No entanto, algumas dinâmicas sempre se repetem em qualquer sistema. Quando você desvenda essa dinâmica familiar oculta, surge a possibilidade de você trazer à luz essa causa oculta. Mas como, professor, que eu vou descobrir? Eu já nasci e os meus avós já estavam mortos? Nesse trabalho familiar sistêmico, tem uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco, que se chama percepção sistêmica. Através da percepção sistêmica, é o mesmo processo que se vê numa constelação familiar sistêmica, em grupo. A dinâmica, ela se apresenta de forma atemporal e deslocalizada no tempo. Ou seja, a gente não sabe exatamente onde é o local e não sabe mais ou menos precisar quando foi. Mesmo que alguém se lembre. Eu sei quem é, esse aqui é meu bisavô, com a minha bisavó. Ele batia muito nela. Mas a dinâmica aparece, junto com o bloqueio e com os conflitos. E aí surge a possibilidade de criar soluções. Só que nós não estamos falando agora em constelação familiar sistêmica. Nós estamos falando no atendimento em consultório que o parapsicólogo sistêmico faz de maneira individual. Mas a Juliana ela vai contribuir para a gente fechar essa aula agora. Então, só para a gente fechar, né, só para colocar aqui o que a parapsicologia, como ela trabalha, é importante tudo isso que o Euclides falou, vocês terem consciência de que tudo isso atua na nossa vida, mesmo a gente não tendo consciência dessas leis, mesmo vocês que estão entrando em contato com a parapsicologia agora, a parapsicologia sistêmica, venham entrar em contato com essa filosofia da constelação que permeia, então, a parapsicologia sistêmica. É importante vocês terem noção de que isso vai atuar de forma inconsciente. Então, mesmo que eu não saiba, né, como o Euclides falou, a questão do pertencimento, independente se nós gostamos de alguém ou não, e muitas vezes a gente não quer conviver com aquele parente, muitas vezes a gente faz realmente a exclusão de dizer eu não quero essa pessoa na minha vida. Independente disso, essa pessoa faz parte do meu sistema familiar, e se ela é um tio, se ela é um avô,
ela influencia diretamente no meu sistema familiar. E a gente passa a pertencer ao nosso sistema familiar a partir do momento da concepção. Por isso que Euclides falou anteriormente da questão dos abortos, né? Que muitas vezes a gente até está ocupando um lugarzinho de um irmão que a gente nem sabe que existiu, porque nem mamãe nem papai saibam que houve esse aborto antes de eu nascer. E às vezes eu não estou aqui ocupando o meu lugar, né? Como Euclides falou que existem os lugares que a gente permeia durante a nossa vida, muitas vezes eu estou ocupando até um lugarzinho do irmão que foi abortado. Pode ser, muitas vezes, espontaneamente, mamãe não tem consciência, ou às vezes acontece de uma decisão do papai e da mamãe terem tomado a decisão desse filho não vir e nós não sabemos, e por uma lealdade, por um amor, a gente está ocupando esse lugar. Então, todas essas leis sistêmicas, elas atuam na minha vida, eu sabendo ou não. Então, isso é importante, porque vocês vão ver muitas pessoas vindo no consultório de vocês não tendo dimensão disso, e vocês vão precisar ter propriedade disso para poder chegar onde está a causa oculta do conflito do consulente de vocês. Dentro do que a Juliana colocou, eu vou dar um exemplo bem importante para a gente saber a diferença na segunda lei sistêmica, que é a hierarquia, a ordem, a questão do lugar e da posição. Suponhamos que você foi criado como sendo o primogênito. Então você é o filho mais velho e depois de você nasceu mais 3. Só que a sua mãe teve um aborto quando ela era solteira. E por uma questão de vida íntima, ela escondeu isso, e poucas pessoas sabem. Então, na verdade, você não é o primogênito, você é o segundo. Todo aquele que é primogênito, ele recebe maior responsabilidade. Geralmente nas famílias são assim, né? Maior cobrança de dar exemplo aos irmãos mais novos. Então, isso é muito natural para quem é realmente primogênito. Agora, imagine você que não é o primogênito, você é o segundo na posição que a mamãe teve um aborto com o papai quando eram jovens, guardaram aquilo para ele, que é um direito deles, mas você foi criado por eles como se fosse o primogênito. Inclusive, eles sempre falaram isso. Só que aí, essa posição que não é sua, você está tomando a posição do filho número 1, e na verdade você é o número 2, tudo se torna muito pesado para você. A vida se torna sem sentido. E dentro da visão familiar sistêmica, é muito provável, isso precisa ser visto no campo morfogenético, mas é muito provável que você esteja conectado ao morto. Quem é o morto? O morto que está sendo excluído. Qual é o morto que está sendo excluído? O irmão que foi abortado e que todo mundo guarda segredo. Não é assim, Juliana? Exatamente. Então, nós vamos terminar essa primeira parte de introdução à parapsicologia sistêmica. Assistam a segunda aula. Um grande abraço.